completamente absurdo e viciante. Essa é a única coisa que eu consigo definir esse jogo. Salve, salve galera! Tá começando mais uma edição do podcast FJP, Futebol, Jogo do Povo. É isso. Gostou, né, Fábio Gomes? Tamo aqui mais uma vez pra dar dica de filmes, jogos e séries do universo da cultura pop. Hoje, um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente, Cláudio Prandoni. Estamos aqui mais uma vez pra falarmos sobre filmes e séries e jogos, claro, mas envolvendo um tema que mexe com o coração do brasileiro, que o brasileiro vive, respira, que ele ama, que ele muda de qualquer coisa, mas só não vai mudar seu time. É verdade, é verdade. Hoje vamos falar de futebol. Esse é o tema aqui do nosso programa. Futebol que é um conteúdo aí, como o Fábio falou, que todo brasileiro ama ou, no mínimo, tem algum contato e que a gente tem visto ganhar cada vez mais espaço nas plataformas de streaming, né, Fábio? Assim, Libertadores tá em um serviço, Copa do Brasil em outro. Eu acho um pouco confuso às vezes. É confuso, mas de qualquer maneira eu acho legal também ver como as opções estão aparecendo aí, né? A certeza que qualquer plataforma que você assine vai ter alguma oferta de campeonato pra você assistir ao vivo hoje em dia. Exato. Qualquer plataforma que você assinar provavelmente vai ter um campeonato de futebol pra você assistir. Independente de qual país ele seja, você vai conseguir assistir alguma coisa. Até a Apple TV Plus tem a MLS lá, que é a Liga Americana, pra você assistir o Messi. Então todas elas têm alguma coisinha. É bem isso, né? É pra você assistir o Messi. Exato. Tem outros jogos... Não vamos se enganar aqui, né? Você vai ver isso aí pra quê? Pra ver o Messi. Tem os jogos em que o Messi não participa, mas também tem os jogos do Messi, né? Exatamente, que são os mais importantes. Então, assim, tem muita coisa em muitos lugares diferentes. Muita coisa. E por isso que a gente decidiu trazer esse tema, porque também é um tema que eu e o Fábio a gente gosta muito. Quando dá, a gente inventa de falar futebol, quando não é assunto, então hoje virou oficial. Hoje exato. Então, tendo a ver com o nosso tema, a gente falou, não, a gente tá trazendo futebol em todos os programas, então vamos fazer um de futebol também? Vamos falar de joguinho de futebol, vamos falar de filme de futebol, vamos falar sobre isso daí também. Já vou puxar aqui então o tema de hoje, antes só deixar o lembrete aí pra galera de acompanhar a gente nas redes sociais, em todo canto é @podcastfjp, se inscreve no YouTube, sininho, joinha, essas coisas tudo, TikTok, Twitter, tamo lá. Tiver, né? Tamo lá. E vamos lá, Fábio, assim, tirar as coisas importantes da frente, as obviedades. Seria muito óbvio indicar que, futebol, você deveria jogar o FIFA, que nem se chama mais FIFA, né? Agora é o EA Sport Club. O bom e velho PES virou eFootball, que ainda tá por aí até hoje, é gratuito, mas eu acho que ele caiu muito de qualidade. É muito triste. Né? Infelizmente tá fraquinho. Tem alguns jogos novos aí em produção que querem disputar aí a coroa do jogo de simulador de futebol, mas o lance é que o jogo de futebol da EA continua sendo a grande referência. Tem Libertadores, tem Champions League, tem um monte de dezenas e dezenas de times, enfim, isso é óbvio. Então, vou trazer algo diferente hoje, muita gente já deve conhecer, que é o Rocket League. Garoto! Futebol de carrinho! Futebol de carrinho, produção da Epic, já é um jogo aí que tem muitos anos de estrada. Hoje em dia é um jogo free to play, então você consegue baixar pra jogar de graça no seu computador, no seu videogame. Tem pra celular também, mas ele é um pouquinho diferente. É um Rocket League 2D, é o Sideswipe. Então eu já tô aqui pra falar do Rocket League principal, que como é um jogo que já tá aí há muitos anos, já tem muito conteúdo, já tá muito otimizado, então não importa em qual plataforma você for jogar, ele vai funcionar bem. Se o seu computador for um pouco mais antiguinho, também não tem problema, ele vai rodar muito bem. E aí tem aquelas coisas, né? Jogo free to play, tem um monte de tranqueira pra você comprar, tem skins diferentes, carrinhos diferentes. Já teve um monte de carrinho da cultura pop, se você joga no Switch, tem um carrinho do Mario. Já teve o Batmóvel, sabe? Então, tem carrinho pra tudo quanto é gosto. E é um jogo de competição que se consolidou, assim, Fábio. Ele não é um grande estouro de popularidade, como, sei lá, um League of Legends, mas se consolidou. Tem campeonatos, tem gente que joga aí regularmente.
E, putz, eu acho o jogo muito original, sabe? A ideia parece meio maluca a princípio, de é futebol, só que com carrinho, ó. Mas é legal, funciona. É completamente absurdo e viciante. Essa é a única coisa que eu consigo definir esse jogo. Porque a vez que você liga, a hora que você liga o Rocket League, você fica... Mano, é futebol, mas não é com carro. De repente você já tá na 10ª partida puto, que não entrou, ou você tomou um gol, porque, enfim... É completamente viciante. E é um jogo que, ainda que né, já tem essa mistura muito única, e a maneira como ele funciona também eu acho muito original, porque os carrinhos, eles pulam e dão pirueta no ar, e quando você dá pirueta é como se você estivesse chutando. Então você faz gol de bicicleta, só que de carro. Então, enfim, gosto muito do Rocket League. É um jogo que tá disponível aí de graça pra baixar, então quem quiser experimentar algo diferente nesse universo do futebol, fica essa sugestão aí muito forte. É um jogo que tem crossplay, então se você tiver no PlayStation, seu amigo no Xbox, dá pra jogar. É muito acessível, sabe? É muito fácil de entrar nessa. É um pouco difícil de entender no começo, porque ele é muito único, como você falou, né? Você fica meio sem entender, mas com um pouquinho ali de dedicação, você já começa a entrar no espírito competitivo e, cara, é gostoso, é legal. É uma desgraça esse jogo, porque quando você menos vê, você já tá viciado, você tá vendo outras pessoas jogando, pegando dica, complicado. Nossa, e isso tem de monte, cara, vídeo de dica, de estratégia, e tem um elemento... de trabalho em equipe, né? Não importa que você seja muito bom, dificilmente você vai conseguir carregar o time sozinho, né? O time tem que funcionar ali em sintonia. Pessoalmente, pra mim o Rocket League, ele lembra um pouco a dinâmica, às vezes, do futebol de areia. Futebol de areia? Futebol de areia. Por quê? São poucos jogadores, né, pra cada lado. Não é 11 contra 11, são menos. E o jogo aéreo é muito importante no Rocket League. Você saber como atropelar a bola pra lançar ela pro atacante lá na frente e ele dá uma pirueta e pum, fazer o gol. É tipo os caras no futebol de areia, quando o Maestro Júnior popularizou o futebol de areia, que os caras faziam aquela cavadinha e levantavam. Ele e Jorginho jogando juntos, eram só craques. Só craque, muito bom. Vamos lá, eu vou recomendar agora, porque eu tava pensando em várias coisas. Eu ia recomendar um filme aqui, só que eu vou mudar aos 47 do segundo tempo, porque ele não está em lugar nenhum. Aqui, ó, substituição. Porque eu pensei, olha, filmes de futebol, pra gente ser muito honesto, poucos valem a pena. Pouquíssimos valem a pena. Ah, tem o gol e tal. O gol, o conceito dele é mais legal do que necessariamente o filme. O filme em si eu acho ele muito ruimzinho. O conceito é mais interessante que o filme. Você tem... Eu lembro, tem uma cena que eu queria citar, que é uma cena de Pantera Cor-de-Rosa, que começa o filme com uma partida de futebol e que um cara faz um gol no último minuto. Pantera Cor-de-Rosa com o Steve Martin. Ele faz um gol de bicicleta no último minuto, só que é uma bicicleta que ele chuta com os 2 pés. Então ele dá uma cambalhota pra trás e bate com os 2 pés na bola. Sensacional, é tipo... É 100% aquele rolê de, assim, Hollywood não faz a menor ideia do que é futebol e ela acha que isso aí é futebol. Então, é o Higuita Reverso. Higuita Reverso, exatamente, o Higuita Reverso. Então, é o seguinte, a gente tem vários desses filmes que não prestam, mas tem 2 filmes que eu gosto muito, que é Boleiros, uma história do futebol, que é um filme brasileiro sobre pequenas histórias que aconteceram no futebol. Um grupo de amigos se reúnem num bar e lá eles começam a contar histórias da vida, né, do futebol. Conta a história de um juiz, conta a história de um jogador que estava machucado e aí fazia de tudo para se recuperar. É um filme muito gostoso de assistir, ele é lindo. Tem o Rogério Cardoso, que eu amo esse homem. O Rogério Cardoso, ele é o ator que fazia... Qual é o nome do personagem dele na escolinha, Brandas? Tenho que ver aqui, deixa eu ver. Rogério Cardoso, ele fazia Seu Rolando Lero. Ele fazia Seu Rolando Lero. Então, ele faz o filme, ele é engraçadíssimo, ele fazia Grande Família também. Então, esse filme, ele é excelente, é um filme de futebol excelente, que fala sobre o mundo por trás do futebol, né? Não mostra necessariamente o jogo. E você tem também, claro, um filme chamado Maldito Futebol Clube, que mora no meu coração, que é um filme sobre a história de Brian Clough, que é uma espécie de, se você acompanha futebol, um Vanderlei Luxemburgo da época, que ele treinava um time chamado Derby County, que é um time pequenininho da Inglaterra. Ele fez esse time ser campeão inglês e ele tinha uma rivalidade gigantesca contra o Leeds United.
Só que ele odiava o Leeds, brigava com o Leeds, não sei o que lá. Só que aí um belo dia vagou ao espaço de treinador do Leeds. E aí contrataram o Brian Clough. E aí é sobre os 44 dias em que ele ficou no comando do clube até ele brigar com todos os jogadores, sair. E aí ele vai eventualmente para um time chamado Nottingham Forest e ganha 2 Champions Leagues. Então, assim... Champions League? Ganhou 2 Champions Leagues com o Nottingham Forest. Com o Nottingham Forest. Exatamente. É esse treinador. Então, ele era muito bom. Só que o Leeds, que era o maior time da época, tinha essa treta com ele. Enfim, é muito legal esse filme. Só que esses 2 filmes têm uma questão. Eles não estão disponíveis para você assistir em nenhum streaming, né? Você vai ter que alugar esses 2. São minhas recomendações também, seriam minhas recomendações. Mas vou recomendar um que tá num streaming, que é mais fácil de você alugar. Mano, e se você não tem, de tempos em tempos aparecem aquelas promoções de 3 meses. Você pode assistir no Apple TV Plus, que é Ted Lasso. Então, eu acho que não tem como a gente falar de futebol ultimamente sem falar de Ted Lasso, ainda mais agora, que vai ter uma 4ª temporada, depois deles falarem e jurarem por Deus que a 3ª era a última. Não, vai voltar para uma 4ª temporada. Ted Lasso é uma série que, se você ainda não viu, veja. Se você não gosta de futebol, assista. Porque essa série, ela é muito sobre desconstrução de personalidades, de companheirismo, amizade. O futebol é um segundo plano, porque a premissa dela é completamente absurda. É um técnico de futebol americano que é contratado para virar técnico de futebol na Inglaterra. Então, e começou como um sketch do Saturday Night Live anos antes, não, né? Foi uma sketch para divulgar a transmissão da Premier League nos Estados Unidos. Olha só! Ela foi pensada para divulgar a Premier League nos Estados Unidos. E aí o Jason Sudeikis, que é o protagonista da série, criou esse personagem. E aí o negócio meio que morreu. Ele fez 2 sketches com ele e meio que sumiu. Só que, de repente, ele surgiu com essa ideia de fazer Ted Lasso que você falava, nossa, vai fazer sentido? Funciona como sketch, mas como série... E aí você vai vendo como a série se desenvolve, por que ele aceitou, né? Por que um técnico de futebol americano aceitaria ir pra Inglaterra treinar futebol? Então, as justificativas começam a fazer sentido, por que ele foi contratado também começa a fazer sentido. Eu não quero falar aqui pra não dar muito spoiler pra quem não viu, mas é muito boa e os jogadores também vão se movendo em volta dele de uma maneira muito bacana. O Brett Goldstein, que faz o Roy Kent, que era um jogador consagrado que estava ali na primeira temporada nos seus últimos anos de carreira, o Brett Goldstein, ele era roteirista. Ele tava escrevendo a série, aí ele leu o personagem e falou, mano, eu sei exatamente como fazer esse personagem. Ele, eu não sei se eu... Aí ele falou que ele gravou, ele superou a vergonha dele, se gravou pra o cara de casting assistir, falou, ó, se isso aí der errado, você joga fora e finge que nunca aconteceu. Mas, cara, ele foi tão bem que ele ganhou 2 Emmys seguidos fazendo o Roy Kent. Ele é perfeito, ele é o Roy Kent. Exatamente, o Roy Kent é incrível. Então, é uma série que, assim, hoje... Na primeira temporada ela trata futebol de uma maneira meio absurda ainda, sabe? Ela tem a jogada final da primeira temporada, é uma jogada de futebol americano. Isso me irritou profundamente. De tudo da série, aquilo ali me irritou profundamente. Mas conforme a série vai seguindo, ela vai meio que, entre aspas, respeitando mais o jogo de futebol como ele é, sabe? Então, ela é uma série muito positiva. Eu acho que ela deu muito certo, especialmente porque ela saiu numa época em que nós estávamos todos muito para baixo, porque ela saiu durante a pandemia. Então, durante a pandemia, a gente estava precisando de um raiozinho de luz, e Ted Lasso foi esse raiozinho de luz. Ele foi uma série... o próprio Jason Sudeikis fala, cara, eu não entendo o sucesso dessa série, porque ela é uma série positiva, é uma série sobre futebol, soccer, então ela não tem nada a ver com o que o estadunidense médio gosta. Então, ela funcionar é um milagre. Mas ela funciona porque o roteiro é muito divertido. As 2 primeiras temporadas eu acho perfeitas. A terceira, eu acho que os episódios ficam um pouco mais longos do que deviam. Então, eu acho que dá uma enrolada. Tem algumas coisas ali que eu não gosto, que eu também não quero falar muito para não dar muito spoiler. Mas tem coisas que eu não gosto nessa terceira temporada. Mas ainda assim, o ruim ainda é muito bom,
sabe? Então verdade, concordo. as duas primeiras são excelentes e a terceira é a menos boa. Não vamos falar ruim, é pesado, mas é a menos boa. Então é muito, muito gostosa de ver. Se você não gosta de futebol, fica a recomendação. Se você gosta de futebol, bota alguém que não gosta do seu lado, que você vai se divertir. Porque tem muita referência a futebol também. Então tem jogadores que aparecem, tem técnicos que aparecem, tem juízes que aparecem se você acompanha a Premier League. É muito gostoso pra quem assiste futebol. E pra quem não gosta, se você tiver um companheiro, uma companheira que não curte futebol, bota pra assistir porque ela vai gostar também. Essa pessoa vai gostar, eu garanto pra você. É isso curioso, né? Apesar de se vender como uma série de futebol, não precisa conhecer muito, ou mesmo gostar do esporte. Ele é quase um pano de fundo ali pra tudo que tá acontecendo, né? Exatamente. O futebol é uma desculpa ali no geral, sabe? Não é uma série sobre futebol. É uma série que usa o futebol como meio pra fazer esses personagens se conectarem e terem seus conflitos. Então, a maioria dos filmes de esporte que funcionam é isso, sabe? Não é. É isso, é verdade. O foco não é exatamente o boxe. No rock, por exemplo. Quando você vai ver rock, é a história desse cara que tá quebrado e ganha uma chance de ouro. Né? E toda a relação que ele tem com as pessoas ao redor dele. O boxe é uma desculpa pra tudo isso. Tanto que o filme, se você for ver, rock tem 3 lutas. É pouco, né? É verdade. É pouquinho. É ele no ringue treinando, ele na primeira luta no começo e ele lutando contra o Apollo. Então, o boxe é uma desculpa pra tudo isso. Então, as boas produções de esporte, o esporte é um meio pra algo muito maior. Inclusive, eu preciso confessar aqui que eu gosto muito do Rocky 6, que é só Rocky Balboa. É, o Rocky Balboa. Pô, eu acho esse filme muito injustiçado. A premissa é absurda, mas eu gosto. É que na época ainda ele foi recebido meio tipo, de novo, ele vai voltar, não sei o que. Só que o entorno de tudo isso é muito bonito. Porque o que eu admiro muito da franquia Rocky, agora a gente vai fazer rapidinho uma pausa pro box. O que eu gosto muito da franquia Rocky é que o Stallone, ele criou um negócio fantástico por 4 filmes. Então ele fez 2 dramas, depois ele fez 2 filmes de ação bem anos 80. No 5º ele se perdeu. No 5º ele falou... Total, se perdeu. Ele vai... O Rocky vai ser um coadjuvante, mas ele não é coadjuvante, ele não deu certo. Aí veio o Rocky 6, que foi meio assim, vamos fazer uma despedida direito pro Rocky. Aí fez uma despedida direito pro Rocky, eu achei bonito. Eu acho um filme que tem momentos bem bacanas, motivacionais, legais e tal. E aí depois veio o Ryan Coogler na sua genialidade, que, de novo, eu sempre falo isso, se o Ryan Coogler não tiver fãs nessa terra, quer dizer que eu morri. Eu sou fã desse homem e eu devo tudo pra esse cara, que ele é fantástico. O Ryan Coogler, ele escreveu e dirigiu o Preach, que é o reboot sequel do Rock. Que é muito bom. O primeiro eu acho imbatível. Cara, o primeiro, o segundo e o terceiro são muito bons. O primeiro é excelente, o segundo é muito foda e o terceiro também é muito bom. Então eu gosto muito da franquia Creed e da franquia Rock. Então eu acho bonito como ela conseguiu se reinventar. É uma franquia extremamente barata e conseguiu se reinventar ao longo dos anos. Boa. E aproveitando o gancho, Fábio Gomes, vocês falou aí, né, do Rock, que é o Stallone. Eu achei que um dos filmes que você ia indicar era o Fuga para a Vitória. Fuga para a Vitória, com Edson Arantes do Nascimento como um artilheiro que faz um gol de bicicleta no final, Sylvester Stallone de goleiro, Michael Caine no elenco. Que isso, que é cara. O famoso filme do Pelé com o Stallone, que é o que eu vou usar como trampolim pra fazer aqui a minha outra referência esportiva, que eu sugeri o Rocket League, né, como sugestão aqui de game relacionado a futebol e tal. E o Rocket League no passado já homenageou o nosso querido Rei Pelé, quando ele completou 80 anos, isso foi lá em 2021, a Epic lançou alguns itens temáticos de Pelé pro Rocket League, então você conseguia ter um carrinho ali com uma skin toda específica, toda em homenagem ao Rei Pelé, que na lateral tinha aquela silhueta, aquele desenho dele dando bicicleta, que é como ele faz o gol no filme com o Stallone também, tudo. Então só pra dar esse temperinho, essa é a curiosidade
inusitada que eu trago aqui, que é Rocket League é um jogo de futebol, então obviamente já prestou suas homenagens aí ao eterno rei do futebol, o Pelé. Exatamente, e se você ainda não viu Pelé Eterno, vai ver também, porque é um grande compilado de gols do Pelé em HD, é isso. É verdade, né? Então, é legal, vai pela curiosidade histórica. Porque assim, o filme em si é ruim. Se você for ver como filme, como material de cinema, assim, você vai assistir um negócio, quando começa a falar da vida pessoal dele, é um saco, porque chapa branca pra caramba, não fala nada das polêmicas do Pelé, que teve algumas e tal, enfim, é chato. Que é importante, né, de falar. É importante, mas assim, como eu falei, é chato, fica chato, mas enquanto tá passando gol, mano, é cada golaço. É um negócio. Eu gosto que esse filme tem uma recriação em 3D daquele gol que ele fez na Rua Javari. Eles tentam recriar o gol. Que o Pelé diz que esse foi o gol mais bonito da carreira dele e é um gol do qual não se tem registro em vídeo, né? É só quem tava lá no dia. E ao longo das décadas foi assim, o estádio cabia 20 mil pessoas, né? Tinha pelo menos 100 mil, conforme foi passando o tempo. Todo mundo viu. Todo mundo viu, todo mundo tava lá. Sempre aparecia um cara novo falando que tava. Mas eu gosto muito, todas as declarações do pessoal falam, tem um momento que eu acho sensacional, que é durante a Copa de 70, e os uruguaios, se eu não me engano, estavam batendo. E aí chega uma hora que o Pelé falou, não, beleza, os caras estavam batendo, eu vou dar neles também. Aí o cara vai dar um carrinho no Pelé, na hora que o cara dá o carrinho no Pelé, o Pelé solta o cotovelo na cara do maluco. Aí ele cai, aí tem algum companheiro de time dele que fala, que eu não sei qual é, que ele fala, não, coisa linda, ele pegou com a ponta do cotovelo a cotovelada. Isso, o cara era bom até em dar cotovelado, o cara sabia bater também. Então ele apanhava, aí chegou nessa hora, ele soube dar uma também, tanto que foi falta pro Brasil, é um negócio maluco. Eu lembro dessa parte do filme que tem um outro detalhe que eles apontam, que é o fato de que o Pelé ele se posiciona de uma tal maneira, nesse momento, que o juiz não tem visão do lance. Então até isso ele se ligou de, opa, vai ser aqui desse jeito que o juiz não vai ver. Exatamente. Enfim. Ele era diferente em tudo, assim, tudo. O cara era muito bom, ele era muito à frente do tempo dele mesmo. Quem fala que o Pelé não jogaria nos dias de hoje é maluco, porque ele não só jogaria, como ele dominaria, porque tudo que ele fazia lá atrás, é que assim, hoje você vê o que o pessoal tá fazendo, ele tava fazendo lá atrás, mas é que ele não corria tanto, o jogo não corria tanto. O jogo era outro, mas craque se adapta a qualquer situação. E ele, se ele vivesse hoje, ele se adaptaria e seria o melhor do mundo, igual ele foi naquela época. Eu nunca vou esquecer que ele jogou contra Bob Charlton, né? O grande ídolo da atualidade, Bom, vou infelizmente interromper a gente aqui, porque se deixar a gente falando de história do futebol, a coisa vai, né? Vambora, não para, o podcast fica aqui 2 horas, mas fica pra outra oportunidade. Fábio Games, quero agradecer aqui seu repertório esportivo e cinematográfico. Muito obrigado. Mano, eu ia falar um só, acabei falando um monte de filme, ainda faltou coisa. Bata em parte 2 pra gente falar de futebol, ainda que tem um monte de documentário que eu gostaria de citar também, ainda nem citei. Fica pra próxima. Inclusive, eu tô assistindo o documentário do Romário. Excelência! É bom, é muito bom. Grandes momentos. Mas é isso, a gente fica por aqui então com mais essa edição do podcast Futebol, Jogo do Povo, o FJP, também conhecido como Filme Jogo Pop. Fábio Games, muito obrigado aí, quer deixar um recado pra galera? É isso, minha galera, vem aqui, se inscreve nesse canal, dá o seu like, dá o seu hype, faça alguma coisa na sua vida, só não faça nada, isso me deixa maluco. Faça alguma coisa, se inscreve, compartilha esse vídeo com alguém, vai, ajuda. Vamos aumentar essa comunidade pra gente falar cada vez mais besteira de jogo, de filme e recomendações boas também. E fala pra gente, você jogou o Rocket League? Você assistiu algum desses filmes e séries que eu falei aqui? Fala aqui nos comentários pra gente também. E se você estiver ouvindo, independente de onde você estiver ouvindo, deixa seu like, seu comentário, faça alguma coisa! É isso aí, em todas as redes é @podcastfjp. A gente fica por aqui, mas tá de volta em breve. Valeu, tchau!